Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Último encontro da nossa formação de educação infantil, uma formação rápida, bem breve, mas eu creio que suficiente e que trouxe boas reflexões sobre o desenvolvimento infantil, na verdade? Então, a exemplo do que fizemos lá no primeiro encontro em agosto, eu trago hoje a polêmica sobre alfabetização na educação infantil. Deve acontecer ou não, tá? Com o advento da psicogênese da língua escrita, que trouxe para a gente a grande contribuição de tirar a alfabetização daquela ideia de procedimental, onde se fazia grandes investimentos em coordenação motora fina, em práticas de memorização, decorar família silábica, trabalhos com pretextos e tudo mais. Eu acho que essa já é uma situação superada. Eu creio que nós, no meio pedagógico, nós, enquanto professores, já entendemos que essas atividades, ainda que garantam ao aprendizado da técnica da leitura e da escrita, não trazem no pacote aquilo que a gente tanto deseja, que é a competência de uma escrita proficiente e de uma leitura proficiente. Então, com a contribuição da psicogênese da língua escrita, nós queremos que as crianças se apropriem dessas técnicas, que é a codificação e a decodificação, mas que façam uso proficiente disso no dia a dia, não é verdade? Para isso, foi preciso pensar não só a qualidade dos textos que eram usados na alfabetização. Hoje a gente já sabe que os textos que são mais propícios para as atividades de alfabetização é o próprio nome, o nome próprio, listas, textos parlendas, né? São textos narrativos que tem uma função de divertir, de brincar, né? As parlendas, trava-línguas. Então, além dessa entrada, né, dessa valorização desse texto, que também traz uma bagagem com relação ao letramento, outras atividades chegaram com consciência pedagógica mesmo na sala de aula, tá? Então, estamos falando do quê? Das atividades que fortalecem a função semiótica das crianças, né? Não só das crianças, nós, seres humanos, nós temos esse potencial de trabalhar com representações, a escrita é uma representação. E aí, o quanto é importante trabalhar com as crianças atividades de faz de contas, de brincadeira, né? Para que elas possam aí fortalecer a função semiótica delas, que é essa capacidade de lidar com representação, lembrando que a escrita é um código, ela tem um valor convencional, arbitrário, e as crianças vão precisar estar bem fortalecidas nessa questão da representação, de trabalhar com representações, e isso vai ajudar as crianças nesse momento de tratar com essas questões mais voltadas da pauta escrita, certo? Uma outra questão diz respeito também à questão da competência e da proficiência da leitura e da escrita. Hoje a gente sabe que as crianças, elas são capazes de produzir, são produtoras de texto, tá? E que elas podem vivenciar situações de reconto, de ditar uma carta, um bilhetinho, e aí o professor, numa situação de escriba, vai aos poucos levantando algumas questões sobre as decisões a serem tomadas para fazer esses momentos, né? Então, tudo isso não é novidade nenhuma. Isso já é uma prática que faz parte da rotina da sala de aula. A chamadinha, registrar o nome dos alunos que estão frequentes, dos alunos que faltaram, bilhetes para os pais, para enviar algumas coisas, são todas situações onde as crianças acabam inseridas nessas situações extremamente significativas e que vão aí desenvolvendo as suas habilidades voltadas à leitura e à escrita, tá certo? Então, isso acontece. Apreciar textos de literatura, literatura literária mesmo, os textos de deleite, são fundamentais.
né? As crianças trazem a sua mochilinha ou a sua sacolinha, na sua sacolinha tem o nome, né? O seu nome escrito, ela já vai percebendo, vai desenvolvendo essa habilidade de que o nome serve para organizar o ambiente, para identificar os seus objetos. Tudo isso é situação de alfabetização. Tudo isso são preciosas situações de alfabetização, tá? E a BNCC, ela veio validar essa concepção de que o aluno é protagonista, que ele vai construindo através das reflexões, das vivências que passa na escola, né? Os campos de experiência da escola, tem um campo onde ele vai falar sobre essa questão da fala e da escuta, a importância da oralidade na interação, né? Da criança com o outro, da criança com o mundo. Então, eu acho que a gente pode sim, né, com uma tranquilidade pedagógica, dizer que não é tarefa da educação infantil, não é tarefa da educação fundamental, é um carinho, é um cuidado, é uma meta, tá? Pensar no desenvolvimento das crianças com relação à escrita e à leitura, que são técnicas de inserção social mesmo, não é verdade? Lembrando que quando se fala em alfabetização, e aí vem à nossa memória aquelas atividades exaustivas de coordenação visomotora, de ditados, de escrever várias vezes palavrinhas, todos nós defendemos que essas não devem acontecer na educação infantil, não deve acontecer no ensino fundamental, né? É uma discussão já superada, né? Então, assim, eu acredito que o nosso trabalho fortalecendo essa função semiótica, a consciência fonológica, tá? Então, essas crianças que vão comparando os nomes, a quantidade de letras do nome, os nomes que são maiores, que tem mais letra que que o nome próprio dela. Então, todas essas questões de que, de repente, tem mais de uma criança que começa com a letra A, são objetos de discussão, objetos de conhecimento, tá? E que vão estar no dia a dia das crianças. E a gente, muito antenada, né? A gente usa toda essa situação para análise e reflexão com as crianças e o ganho é indiscutível delas, não é verdade? Então é isso. Beijo no coração, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para estar discutindo um pouquinho mais sobre essas questões tão importantes para a nossa profissão. Beijo.